o Mário, que é frequentador da do Luz e Amor, e também lá do Instituto Allan Kardec, né? Mais alguma coisa, você se apresenta, tá? E para iniciar, eu quero pedir para o seu Vanderlei fazer a abertura. Você faz, por favor? Então, pedir a Deus, Pai, Jesus Cristo, nosso irmão divino, que derrame a sua luz, proteção e harmonia sobre essa casa, sobre as pessoas aqui presentes, onde vamos um pouco mais aprender para a evolução espiritual. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação e livre-nos de todo mal. Amém. E com essa oração, podemos iniciar os trabalhos dessa noite. Olá, Mário. Oi, sou Mário. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Bom aqui? Então, nós somos lá de Franca, do Luz e Amor, do Kardec, e a Célia nos convidou para fazer um estudo com vocês aqui. A princípio nos convidou para essa quarta e a próxima. Vamos ver se a gente vai ter oportunidade da próxima, né? Assim, vamos colocar de correndo daqui. Mas tudo bem. Nós preparamos dois estudos que vão se completar. O primeiro, nós vamos tratar da evolução em dois planos. A evolução no plano material e a evolução no plano espiritual. Então nós vamos tratar, estudando um pouquinho das obras de Charles Darwin e de Allan Kardec, fazendo um paralelo dessas duas obras e focando na evolução. Na semana que vem nós vamos dar sequência trabalhando com a marcha do progresso. O ser humano depois de evoluído, como é que o ser humano se comportou, né, desde os primórdios até agora. Vamos já fazendo uma propaganda aí para a semana que vem. Só um minutinho. Então, inicialmente, nós vamos tratar da evolução em dois planos, né, no material e espiritual. Nós vamos falar do processo evolutivo dos seres humanos, nessa nossa aventura aqui no planeta azul, como seres espirituais caminhando em um constante rumo à perfeição. E vamos fazer, como nós já dissemos, um paralelo entre Darwin e Kardec. Esse vai ser o pano de fundo aí do nosso estudo dessa noite. Então nós temos aí, para esse estudo, dois livros e duas teorias que traçaram um novo rumo para a humanidade. Um livro foi lançado em 1857 e o outro em 1859. O primeiro, em 1857, é o Livro dos Espíritos, foi lançado na França, e em 59, A Origem das Espécies, na Inglaterra, de Charles Darwin. Esses dois livros criaram uma reviravolta na história, tanto no que diz respeito à parte intelectual quanto à parte espiritual. Então mudou totalmente a forma de nós enxergarmos a vida, nesses dois planos. Essas obras, elas detonavam os alicerces das religiões vigentes. E eles foram extremamente combatidos, tanto no meio científico como no meio religioso. No meio científico, porque eles davam uma nova versão para a origem do homem. E no meio religioso, porque davam uma nova ideia de Deus. E do universo e também do próprio homem. Então todo mundo combateu isso daí, tanto os religiosos quanto os cientistas. Qual foi o contexto, né? Qual o contexto histórico que fez emergir essas duas obras? Então nós temos lá, antes do século XVIII, o pensamento ocidental era marcado pelo misticismo religioso. Então a religião era soberana. A religião dominava todos os pensamentos e marcava o rumo daquilo que as pessoas iam pensar. A partir do século XVIII, começa uma construção sustentada no racionalismo. O ser humano começa a pensar e começa a questionar essa religião imposta, esses conceitos impostos pelas religiões que vinham lá desde a Idade Média. Então, até meados do século XVII, a fé cristã ela permeava todas as organizações sociais e as políticas da Europa e dos países por ela colonizados. Então, a fé cristã dominava. Então, teve lá o período da Inquisição, né, onde a Igreja Católica comandava tudo e era muito
Era muito forçado que você não tivesse pensamentos contraditórios, para que você seguisse aquela cartilha que gerava a dominância, né? O mundo físico e os fenômenos eles eram justificados pela religião. Eles passaram, após esse período aqui, a ser explicados pela razão. No século XVIII, começam várias descobertas científicas e tecnológicas. Começam a acontecer essas descobertas, eclode a Revolução Industrial e começa a mudar a forma de pensar do ser humano, a forma de trabalhar. O ser humano deixa de fazer um trabalho braçal, começa a usar máquina para trabalhar, e essa mudança permitiu que ele começasse a pensar de maneira diferente. Esse século também é conhecido, o século XVIII, como o século das luzes. Foi nele que começou o iluminismo. E o iluminismo, ele foi um movimento ocasionado, gerado por pensadores, por filósofos, que levava a você desafiar essa forma de pensar. Então vamos pensar o ser humano, vamos pensar as coisas de uma outra forma, de uma forma racional, vamos nos iluminar. No século XIX, ele passa a ser chamado de século da razão. Então o iluminismo levantou essas questões e no século XIX, lá com a Revolução Francesa, o homem começa a dar vazão à razão. Nessa vazão à razão que ele dá, ele começa lá, quais os reflexos que a Revolução Francesa nos deu? Museus, escolas politécnicas, ensino regular da ciência, racionalização do trabalho de pesquisa. Então é o homem mudando, o homem se questionando. Ele não aceita mais aquela imposição feita pela igreja e pela fé católica. Ele começa a questionar. Quem somos, de onde viemos, para quê, por que fazemos essas coisas? E eclode nessa época também um grande florescimento da ciência. A ciência passa a ser de domínio público, torna-se popular. Então gera uma transformação profunda na humanidade. Então é o fim da inocência. Aquele casulo que a Idade Média havia nos colocado. Onde a verdade era aquela, ela não podia ser questionada, e aqueles que a questionassem iam queimar no fogo do inferno. Então era o despertar do homem, saindo daquele casulo, daquela fase da Idade Média, passa pelo iluminismo, se ilumina, começa a pensar de maneira diferente, entra na razão e começa a usar a ciência para tentar se descobrir. De onde eu vim, para onde eu vou, como eu sou. Então esse é o século da razão. No contexto religioso, nessa época, as crenças eram criacionistas e fixistas, né? Aonde Deus cria tudo e tudo assim seguia. Então elas são criacionistas, tudo criado por Deus, e fixistas. Nós não mudamos, né? Criacionismo, as coisas foram criadas por Deus, correto, mas elas estão em constante mudança. Mas lá não, no criacionismo e no fixismo é assim que se fazia. Os homens criados como seres especiais, diferentes. Então tinha todos os animais e os homens criados, né, à imagem e semelhança de Deus, como seres especiais, fadados a alcançar o paraíso. Então era assim que o criacionismo nos colocava. A crença era mais motivada pelo medo do que pelo amor a Deus. Não é? Então é o medo de ir para o inferno, é o medo de desacatar a Deus, é o medo de contrariar a Deus e as normas. Então era aquela coisa rígida e imposta, né, que favorecia muito aos interesses da época. Rejeitavam qualquer sugestão contrária. Tudo que era contrário a isso era artefato demoníaco. Você pensa diferente, então você está possuído por algum demônio. Isso é obra do demônio querendo destruir a obra de Deus. Então esse era o pensamento que dominava na questão criacionista. Quando a gente fala dominava, é relativo, porque ainda existem pessoas que são criacionistas. Existem locais, por exemplo, nos Estados Unidos, que eles ainda ensinam o criacionismo. Locais e escolas, talvez até no Brasil também, onde eles não explicam a evolução das espécies, de Darwin, que nós vamos ver um pouquinho mais à frente. Então é um conceito criacionista, que não cabe mais hoje na humanidade. Para você ser criacionista fica complicado. Como é que você vai explicar? Não houve dinossauro, não houve evolução, não houve aumento das cavernas. Mas, para nossa surpresa, ainda existem vários locais que o criacionismo está ainda muito evidente. Então, nessa época, faz-se um novo rumo. Então, vem a obra de Kardec e a obra de Charles Darwin e muda essa forma de pensar. Se não de todo mundo, ela dá um passo grande, que vai nos trazer até os dias de hoje e vai lotar casas como essa daqui e vai nos fazer pensar, sem termos aquela preocupação de estarmos sendo
contrários a qualquer lei de Deus ou contrários a Deus pelo fato de pensarmos. Não estamos adorando menos Deus, não estamos questionando Deus porque pensamos nas coisas como criação, como evolução. Houve um grande impacto nessa teoria, principalmente na teoria da evolução das espécies, porque o pessoal começou a falar, mas nós somos descendentes de gorilas, né? Então houve uma confusão inicial. As pessoas ali naquele contexto da idade do século XVIII e XIX, no século XIX ali, elas começaram a falar, mas eu não posso vir do gorila, eu não sou descendente de gorila, né? Essas criaturas feias, lascivas, não sei o quê, como que eu vou? Por quê? Porque eu tenho um orgulho próprio, eu sou um filho de Deus criado à sua imagem e semelhança. Não me venha falar que eu vim de um gorila ou de um macaco. Né? Então, na verdade, a obra de Darwin não fala que nós somos descendentes de gorila, ela fala que nós temos um ancestral comum com os gorilas. Só isso que ela fala. Kardec pega até mais pesado, porque Kardec fala que nós estagiamos os gorilas, né? Que nós fomos gorilas mesmo, em algum momento da nossa evolução espiritual. Então choca até um pouco mais. Choca até um pouco mais. E qual é a abrangência dessas duas teorias? Darwin vai lá e detona com o orgulho e a vaidade daqueles seres, que se achavam especiais, que se achavam soberanos. Então quando ele vem e fala que não passa de macaco melhorado, nós somos apenas macacos melhorados. Então ele detona com a vaidade. Nós somos descendentes de símios. Como esse cara está falando isso? Por que ele está falando isso? Então, sobretudo na igreja, isso houve um impacto muito grande. A comunidade científica, ela combateu isso, mas com um pouquinho menos de ênfase, porque o trabalho dele foi extremamente embasado e ele era muito conceituado. Mas combateram também. No trabalho de Darwin, ele exclui Deus. Ele não discute a situação de Deus. Ele coloca como é a evolução das espécies. Ele não está discutindo se Deus existe, se Deus não existe, se Deus criou, se Deus não criou. Ele coloca firmemente, Deus não criou o homem como ele é hoje. O homem é fruto de uma evolução que veio de um símio, que veio de um macaco qualquer que desceu da árvore e começou a evoluir até chegar no estado que nós nos encontramos hoje. É isso que ele fala. Então ele exclui Deus da sua teoria. Ele não diz que não existe Deus. Porque ele era um indivíduo religioso, ele estudou em escola americana, tudo mais. Teve maior impacto por ser no meio científico. Porque a obra de Kardec era uma coisa mais contestada. Kardec colocou isso, mas como tinha um viés religioso, se eu quero adotar, eu adoto, se eu não quero, eu não adoto, tá tudo bem. Mas quando é científico, quando ele lança um trabalho na comunidade científica, não tem jeito. Se ele é aprovado, ele passa a ser verdade. Então ele foi muito combatido. Teve até maior impacto na comunidade científica do que o caso de Kardec. Kardec já nos coloca diferente, já nos coloca como seres espirituais, uma abordagem totalmente diferente. Darwin fala como é que nós chegamos até aqui, e Kardec fala, mas nós não somos só isso aqui, nós somos seres espirituais. E a construção de nós mesmos é feita num constante evoluir. Então nós somos seres espirituais, nós somos diferentes do que fomos e vamos ser diferentes do que somos hoje. Então é isso que Kardec coloca. Ele em nada diminui a grandeza de Deus também. O fato de dizer que nós temos várias etapas não diminui nada a grandeza de Deus. Só que também torna o homem menos arrogante diante do mundo, porque ele nos relativiza no mundo. Então, as crenças criacionistas nos colocavam como donos do mundo, filhos, a imagem e semelhança de Deus e donos de tudo. Kardec relativiza isso. Nós somos seres espirituais em evolução. E passa a ter uma abordagem diferente sobre animais, sobre plantas, sobre o mundo de uma maneira geral. Então essa é a abrangência dessas duas teorias. Uma coisa extremamente interessante. Se a gente for analisar esse contexto histórico que nós falamos ali um pouquinho mais a fundo, nós vamos ver que tudo veio trabalhando para que acontecesse essas duas teorias, para que elas fossem colocadas, trazidas à tona. O homem já estava naquele momento maduro para receber isso. E existiu uma simultaneidade, elas foram feitas no mesmo momento, em 57, 58 e 59, quer dizer, no meio dos mesmos anos, e elas levam às mesmas direções, elas são complementares, uma não se choca com a outra. Uma trata da evolução das espécies materiais e o outro da espécie espiritual. E uma se apoia na outra, até para corroborar que essa evolução ela segue na mesma direção. Tanto é que Kardec, em 57, na primeira edição do Livro dos Espíritos, ele trata de um progresso verticalizado. O homem dentro do homem e o animal dentro do animal. Não tinha outra forma de pensar isso. Então não tinha jeito até dos espíritos passarem para ele de maneira diferente. Porque como é que eu vou explicar para você uma coisa que ninguém nem tem ideia de como é? A partir do momento que é lançada a evolução das espécies,
isso é corrigido e passa a ser evolução contínua. É como se Kardec tivesse olhado e falado, putz, aqui é o que estava faltando, olha o que eles me falaram que eu não consegui entender, que eu não consegui passar para frente. Faltava a evolução contínua, tá bom, o espírito evolui dentro do homem. Mas para que tem um animal então? Ele é um espírito inferior, Deus cria duas categorias de espírito, uma superior e uma inferior, nós não estamos voltando no criacionismo? Então faltava essa peça em 57, lá no nascimento da doutrina espírita. Já em 60 isso já é corrigido. Agora sim, agora a coisa funcionou, agora eu entendi. Como é que veio essa teoria da evolução das espécies? Charles Darwin, em 1831, ele se lança no navio Beagle para fazer uma volta ao mundo. Então ele é lá um companheiro do capitão Fritz Zoy lá. Muito bem, ele saiu para fazer, para ser companheiro dele só. No meio da viagem, um pedaço da viagem, o naturalista do navio tem que voltar para trás. Ele teve um problema e teve que voltar. Então Charles Darwin, que era um fuçado, falou, não, então deixa que eu vou trabalhar como naturalista. Então é aquele acaso, que acaso não existe, né? Então ali ele já estava ali sendo conduzido para aquela obra que ele teria que fazer. Então essa foi a fase preparatória ali, o prelúdio para o trabalho. Então ele sai para fazer uma volta ao mundo. E ele vai lá, passa por vários países, e lá na América do Sul ele começa a ver similaridade nos fósseis de animais extintos com as espécies modernas. Começa a analisar os fósseis. Lá em Galápagos, nas ilhas, ele começa a notar a variação entre plantas e animais do mesmo gênero da América do Sul. Poxa, está tão longe, mas como que eles são do mesmo gênero? São do mesmo gênero, mas são espécies diferentes. São animais muito diferentes, mas são do mesmo gênero, têm a mesma raiz. Como que isso aconteceu? Então ele começa a trabalhar a sua teoria. Então as ilhas lá, ele viu que elas possuíam tartarugas, pássaros diferentes em aparência e hábitos alimentares, mas que do resto se assemelhavam. Então ele chegava num local, ele via lá um conjunto de tartarugas, que era tartaruga, mas ela tinha hábito alimentar e tinha até formatos diferentes de outras tartarugas que ele encontrava em outro lugar da ilha. Ele começou a se intrigar, mas como assim? São tudo tartaruga, por que uma é diferente da outra? E ele começou a embasar a sua teoria a partir dessas observações. E ele estuda durante 20 anos. Então veja a potência desse trabalho, a força desse trabalho. Ele coleta e estuda insistentemente durante 20 anos essas pesquisas, até que ele tenha total segurança daquilo que ele ia falar. E na verdade, ele, como era consciente das implicações que ia causar isso no meio científico e sobretudo no meio religioso, ao qual ele também era bastante ligado, ele reluta para lançar. Ele não lança a teoria. Então ele fica, estudou 20 anos e não lançou. Né? Aí, como a providência divina, quando ela quer, acontece, não é quando a gente quer, quando ela quer, o que acontece? Surge esse cidadão aqui, ó, o Sr. Wallace. Wallace era um explorador também naturalista britânico, contemporâneo de Darwin. Ele morou no Brasil de 48 a 52, lá na Amazônia. Em junho de 58, ele escreve um manuscrito e manda para a sociedade científica. Quando esse manuscrito cai na mão da sociedade científica, eles percebem que os dois estudos eram exatamente iguais, o do Wallace e o do Darwin. Só que o do Wallace era muito mais simples, muito mais sintético do que o do Darwin, que estudou aquilo durante 20 anos. Aí o que eles fazem? Fica aquela saia justa, porque a comunidade científica sabia que o Darwin estava trabalhando nisso há 20 anos. Agora vem um outro maluco aqui e me coloca esse negócio aqui, quem que eu publico primeiro? O Darwin também, por sua vez, como era uma pessoa muito ética, falou, olha, ele não copiou de mim, porque tinha diferenças ali, mas é a mesma teoria. Então eu não deixo que seja a minha feita primeiro. Então o que eles fizeram? Lançaram as duas juntos, lançaram os dois trabalhos. O de Darwin, por ter mais corpo, mais consistência, tomou forma daí e foi para frente. O Wallace é conhecido mais meio acadêmico, quando a gente vai estudar um pouquinho mais a fundo que a gente encontra o Wallace. Mas quando fala em evolução de espécie, a gente fala em Charles Darwin. Lugares diferentes e épocas diferentes. Então tinha que acontecer, não tem jeito. O Wallace posteriormente se torna espírita. Também conhece a doutrina espírita e se torna espírita. Então foi um desígnio do alto, né? A orientação divina que vai nos guiando sutilmente ali. Vai nos levando, as coisas têm que acontecer, vão acontecendo. Né? Foi quando perguntaram para Jesus, mas por que quando ele entrou em Jerusalém, que todo mundo aclamou, né, Jesus em cima daquele burro, e os discípulos entenderam, por que está todo mundo aclamando Jesus aqui numa hora dessa? Né? Porque ele é conhecido, mas não tanto. E aí foram perguntar para ele, ele falou assim, se eles não aclamassem, as pedras aclamariam. Ou seja, se tem que acontecer, Deus vai fazer acontecer. Isso é na vida da gente, isso é aqui, isso foi com Jesus, isso é no universo inteiro.
certo? Tem que acontecer, Deus vai fazer. Então Wallace foi inspirado a fazer aquilo rapidamente, por quê? Porque o senhor Charles Darwin estava titubeando, né? Era quem tinha a responsabilidade de fazer, ficou lá embaçando 20 anos, chegou a hora de fazer e ele não fazia. Então a espiritualidade vai lá e inspira o Wallace, e fala, Wallace, faz você então. Se ele não fizer, que faça você. Então são os desígnios do alto, nós estamos sempre sendo conduzidos por esses desígnios. O Darwin estava mais preparado, porque ele era médico, ele não dependia de emprego, ele era de família abastada. Ele era descrente nessa época, porque ele havia perdido uma filha e tinha de um religioso e passou a ter uma descrença, e essa descrença facilitou até que ele criasse um embate com a igreja. Então ele estava mais preparado para o trabalho, mas se ele não fizesse, o Wallace faria, né? Tanto que fez. Então ele tinha um estado de permanência mais tranquilo e respeitosa ali com a teoria científica. E aqui passou um pouquinho, vamos ver, beleza. Então, vamos analisar um pouquinho, rapidamente, as teorias evolucionistas. Primeiro foi o criacionismo, que nós já falamos um pouco lá, onde todos os seres são criados por atos diretos de Deus, cada um do seu formato. Tartaruga já virou tartaruga, homem, macaco, macaco. O homem é a imagem e semelhança de Deus. Mudanças biológicas só ocorriam dentro dos mesmos tipos básicos, então tartaruga nunca vira outra coisa, e macaco jamais vira homem. Macaco é macaco, homem é homem. É o que nos mostra lá na história de dilúvio, do Adão e Eva, aquela história toda, né? Que Deus arrebanhou lá um par de cada animal, né? Que o homem foi criado ali como Adão e Eva. Então isso é o criacionismo. Isso aqui ainda é ensinado em várias escolas. Às vezes até escolas aqui na região ainda ensinam isso dessa maneira, criando uma confusão tremenda na cabeça das crianças. A evolução ela é uma ideia antiga, não é novo isso aqui. Lá, os filósofos gregos, os antigos gregos, já tinham intuição e estudos nessa linha. Então Tales falava que todos os seres tinham saído da água. Heráclito dizia que tudo que existe se modifica e adquire novas formas. Aristóteles conclui haver um escalonamento dos vegetais aos animais vegetais, que são os corais, e desses aos animais e ao homem. Então, galera, desde os antigos gregos, que eram seres iluminados, né, seres mais evoluídos, eles já tinham essa intuição, esses pensamentos, né, porque eles eram filósofos, eles não traçavam teorias científicas, e sim teorias filosóficas. Eles já tinham isso aqui. Tudo isso aqui depois foi provado ser verdade. Depois vieram George Buffon, Lamarck, Darwin e Wallace, que são os que a gente está tratando mais aqui hoje. A teoria de Lamarck, que é anterior à teoria de Darwin, é a teoria da evolução por uso e desuso. Então o que ele dizia? Ele falava que o uso das partes do corpo faz com que a parte se desenvolva, né? E depois ele tinha outra lei dizendo que aquilo que se desenvolveu se transmitia para os seus ancestrais. Então o que acontece? É assim que ele explicava, por exemplo, a girafa tem o pescoço alto. As árvores foram crescendo. A girafa tem o pescoço baixo, ela tem que esticar o pescoço. Por ela esticar o pescoço, ela passa a ficar com o pescoço maior para comer a folha. Então a girafa que ficou com o pescoço esticado, quando ela tem um filho girafa, o filho já nasce com o pescoço maior. E assim sucessivamente. Então tanto na girafa quanto nas aves pernaltas, ele explicava também que a ave, ela tinha que se levantar para não molhar as pernas e para poder pescar, então ela ficava esticando a perna crescia e seus descendentes seriam de pernas maiores. O grande problema dessa teoria é esse aqui, é o erro básico. Esses caracteres adquiridos, eles não passam para os descendentes. Então pensa o seguinte, eu tenho um menino de estatura média, eu ponho ele para jogar basquete todo dia. É natural que ele vai ficar mais alto do que os pares dele que não fizeram esse esporte. Por quê? Porque ele vai fazer muito esse exercício e ele vai ficar alguns centímetros mais alto. Mas isso jamais quer dizer que os seus filhos serão filhos mais altos. Não vai acontecer isso, né? Então essa é a lei de Lamarck de uso e desuso, que depois ela foi descartada. A teoria de Darwin, ela parte lá do ensaio sobre as populações de Malthus, que foi um outro estudioso disso, onde ele falava que as populações elas sairiam de controle se não houvesse fome e miséria. Ou seja, nasce um monte de gente ou um monte de animal, se não houver fome, miséria, sai de controle e acabam os recursos naturais. Isso era o que ele tinha em mente quando ele falava das populações, no ensaio dele sobre as populações. Aí Darwin vai ajustando isso. Então o que ele coloca? O que ele vê primeiro? Que indivíduos da mesma espécie apresentavam variações, então não são mais idênticos. Então se você pega lá vários animais, você vê que um animal é alto, um animal é baixo, né? Então vai mudando. São indivíduos da mesma espécie.
como ele falou das tartarugas. Os indivíduos todos no planeta, toda forma de vida tem grande potencial de reprodução, mas poucos chegam à idade adulta, poucos conseguem conseguem progredir e se procriar, né? Muitos ficam pelo caminho. E ele atribui essa grande luta pela vida o que mantém o controle do número de indivíduos. Concordando com o mal, sim, em algum ponto, né? Concordando sim, tá certo. É essa luta pela vida que mantém os indivíduos. Mas aí vem a sacada, ó. Nessa luta pela vida, os organismos mais aptos, mais adaptados ao ambiente, têm maior chance de sobreviver. Correto? E os que morrem levam consigo as características, e os que mantêm transmitem essa característica para os próximos. Ao longo das gerações, essa seleção natural vai criando as espécies. E aí a gente explica. Vai funcionar? Isso aqui, ó. A girafa. O que acontece com a girafa? As árvores começaram a crescer. As girafas mais altas conseguiam continuar comendo. As girafas mais baixas morriam. As girafas mais altas procriam e, naturalmente, por elas serem mais altas, terem uma genética de girafas mais altas, transportam os genes para outras gerações. E assim, ao longo do tempo, nós só temos girafas altas e de pescoço grande. Certo? Então, isso é a evolução das espécies. A espécie mais adaptada procria e leva os seus genes, e a menos adaptada morre até sumir. É por isso que a gente vê, por exemplo, no nosso caso de seres humanos negros, seres humanos brancos, mais mistos. Por quê? Os negros foram ficando negros para a pele se adaptar, às vezes, à temperatura do local, ao sol, né? Então foram procriando e criou aquela raça daquela cor, daquela estatura, daquela compleição de ser gordo, magro. Se eu tenho que, num lugar que eu tenho que acumular mais gordura, a tendência é eu ser mais gordo, eu estou retendo. Num lugar em que eu não tenho, que eu tenho que andar muito, são seres mais magros. A gente pega na Etiópia, aquele pessoal magrinho, né? Se você pega um esquimó, ele já é mais gordinho, certo? Então é isso. E ele viu, por exemplo, lá os tentilhões lá, que são famosos, ó, são os mesmos, é o mesmo pássaro, ó, é o mesmo tentilhão. Por que um tem bico fininho, o outro tem bico grosso? Porque esse que tem bico fininho vivia numa região onde ele se alimentava de inseto. Esse que tem bico grosso vive numa região onde ele tinha que comer grãos duros. Então o que acontece? Quem tinha o bico fininho nessa região quebrava a cara, morre. Então só começa a procriar quem tem bico mais grosso. Com isso, bico grosso com bico grosso, vai aumentando, todo mundo fica com bico grosso. E aqui tem outra coisa interessante, que é o seguinte, ó. Os animais cultivados e criados apresentam maior diversidade. Porque eles vivem em um ambiente controlado, não tem que lutar pela vida. Somos nós aqui, ó. Nós estamos aqui, não tem nenhum igual ao outro. Né? Porque nós não estamos lutando mais, matando um ao outro. Então eu passo atrás do filho meus genes, você também, a outra também. Então vai ser individual, alto, baixo, branco, preto, moreno, loiro, ruivo. Né? Então é os cães aqui, ó. Cada um diferente do outro. A zebra. Quando ele tem um ambiente de competição, de luta, a tendência é que os mais adaptados transmitam e eles fiquem iguais. Do lado de cá, não. Não tem competição natural, eles vão ficando cada vez mais diversos. Muito bem, falamos da evolução das espécies, definimos como é que isso acontece, vamos ver como aconteceu na Terra agora. Então, rapidamente pela gênese do planeta Terra, como que foi formada a Terra, né? Então a formação se deu lá entre 4,6 e 6 bilhões de anos. Antes não passava de uma imensa massa de gás incandescente. Essa massa começa a se resfriar e em milhões de anos começam os materiais mais pesados a entrar para dentro do núcleo e os mais leves a subir. Então começa a fazer essa condição da Terra mais ou menos nesse formato aqui desse desenho. Ainda não tem nessa parte condição de ter vida. As forças do Sol começam a atrair, estabilizar a órbita do planeta. O movimento de rotação achata o polo, começa a ter erupções vulcânicas, começam a aparecer as montanhas, chuvas colossais durante séculos e séculos, evaporação contínua, começa a decantar os sais minerais das rochas, surgem os oceanos salgados. A partir daí surge o que se fala sopa primordial, uma água quente, salgada, que tem condição já de receber a vida. Então o planeta nessa hora está pronto para receber a vida. Tá bom, agora isso é fácil. Isso aí, período de ser insistente. Mas como é que veio a vida? Que jeito? Como surgiu a vida? Tem várias teorias de novo. As tradições religiosas nossas lá da Idade Média, né, lá da Inquisição,
transfere a solução para o Criador. Ó, Gênesis mosaico, Deus criou todos os seres. Adão e Eva, Arca de Noé, essa coisa toda. Tem a teoria da geração espontânea, onde eles diziam que os seres já saíam organizados. Então, rato é rato, gente é gente, mosca é mosca. E eles falavam que as condições favoráveis davam origem à vida de cada um deles. Então, por exemplo, eles falavam lá que pano sujo, lixo gerava rato, porque o rato saía dali. Eles achavam que o rato era gerado ali naquele lugar. Depois foram feitas experiências aqui e viram que isso aí não tem sentido nenhum. Não vamos entrar muito no mérito. Outras teorias, a panspermia, que são os seres vivos do planeta, vieram de outro planeta, vieram do espaço, né? Dentro de meteoros, né? Na poeira cósmica e tal. Quais as objeções para essa teoria? A temperatura e as radiações cósmicas. Muito quente, muita radiação, então provavelmente esse organismo não viveria até chegar aqui. Existe ainda a panspermia dirigida, aonde os primeiros seres vivos aqui, os primeiros aminoácidos que vieram para cá, que desenvolveram o resto todo, teriam sido trazidos por seres extraterrestres com essa finalidade, de povoar outros planetas. Essa é a panspermia dirigida. Ou seja, somos alienígenas, mas fomos trazidos propositalmente. Essa aqui fomos trazidos acidentalmente. De todo jeito, as duas transferem o problema sem identificar bem a causa, né? Foi trazido, mas tá, tudo bem, a origem veio de onde? Você já veio de outro planeta? Tá, mas quem criou esse ser do outro planeta? Depois tem a teoria mais aceita hoje pelos cientistas, que é a biogênese, que é a matéria inerte, através de uma série de situações e movimentos, ela se transforma num organismo vivo. Eles colocam isso, primeiro pela atmosfera da Terra, ela se tornou viável isso, através do vapor de água, hidrogênio, metano e amônia. Esses componentes todos, estimulados pelas descargas elétricas dos raios, transformaram os primeiros aminoácidos. Esses aminoácidos eram arrastados para um local só, que formava essa sopa primordial de aminoácidos, e a evolução das espécies, num trabalho lento, foi fazendo os primeiros seres, e desses primeiros seres vieram todas as evoluções. Certo? Tanto a panspermia quanto essa são viáveis. Eles acharam já um fragmento de DNA dentro de um asteroide. Então pode até ser que seja assim. Não é o caso para nós, né? Bilhões de anos mais tarde, esses aminoácidos foram se juntando e foram evoluindo aí até chegar nos seres que a gente conhece. Mas os biologistas são unânimes em dizer o seguinte: o que separa um ser inanimado de um ser animado é uma diferença tão grande que mesmo a biogênese não consegue explicar tudo, falta um pedaço. Né? Porque a vida, ela se manifesta numa situação muito, muito especial. A vida ela tem um nível crescente de organização que os materiais inertes não têm. O material inerte, ele é entrópico, ele expulsa, a vida organiza. Então, esse acúmulo de informações é outra coisa que a vida desafia qualquer informação. Então, uma pedra, ela não consegue armazenar nada. Qualquer tipo de vida acumula informação, seja na forma de instinto, seja na forma de pensamento. Então, chega a essa conclusão de que a vida só pode ser possível se houver forças organizacionais externas. E é aí que nós entramos. É aí que começa a explicação da doutrina espírita a respeito disso. Então, a gente vê lá, em Evolução em Dois Mundos, a Terra, o que eles falam lá? A Terra, uma imensa fornalha atômica, estava habilitada a receber as sementes da vida. Sob o impulso dos gênios construtores que operavam no orbe nasciturno, vemos o seio da Terra recoberto de mares mornos, invadido por gigantesca massa viscosa a espraiar-se no corpo. Dessa geleia cósmica verte o princípio inteligente em suas primeiras manifestações. Os princípios espirituais iniciais, primários, olha isso aqui, né? Aqui, nesse setinho aqui. Pode passar. Então, com isso, nessa sopa primordial, os espíritos vêm e a partir desse momento, o princípio espiritual passa a comandar, o cenário das organizações do planeta. Pode passar, por favor.
Aí então começa o desenvolvimento espiritual. Um núcleo inicial partindo da criação divina, uma centelha divina, que começa a participar de um longo caminho evolutivo. E aí qual é o conceito espírita da evolução, né? É bem incorporado ao corpo doutrinário já que os espíritos passam por diversas fases durante a sua evolução, correto? Leon Denis coloca lá, com propriedade, a seguinte informação: ó, a alma dorme na pedra, sonha na planta, move-se no animal, desperta no homem. Então a alma, como nós entendemos humana, passou por todas essas fases, de uma centelha divina, passou pelas experiências no mineral, passou pelo vegetal, passou pelo animal e chegou no homem. Então aí vem essa grande diferença. Voltou aqui, criança. Das duas teorias e justamente a forma em que elas se complementam. Então, o princípio espiritual entra lá no reino mineral e começa a fazer as suas experiências. Nesse momento aqui, a experiência que ele tem, estando no mineral, é força de atração e coesão. É atrair corpos e se fundir. Atração e coesão. Com isso, ele começa um estágio de individualização desse princípio espiritual. Eu atraio, condenso, crio volume. Atraio, condenso, crio volume. Então começa a viver essa experiência de autofixação. É o primeiro passo nosso como espírito lá ignorante, simples, que nós somos criados. Passar pelos minerais, os cristais, por exemplo. Então são os primeiros movimentos no sentido de organização e crescimento volumétrico. Já deu. Voltou. Na intimidade do mineral ali, ele vai absorvendo essas experiências até que ele esteja pronto para dar o próximo salto. Qual é o próximo salto? Mudei. É o reino vegetal. O reino vegetal, ele começa já a mudar a sua forma de experiência, que antes era atração e retenção e expansão. Ele passa a experimentar aqui o fenômeno de sensibilidade celular. Nós passamos por isso quando fomos planta. Então nós começamos a adquirir a capacidade de reagir direta ou indiretamente a qualquer mudança externa. É a irritabilidade. Então olha a planta se está de sol, ela se abre para captar o sol. Se está muito sol, ela fecha para não perder água. Se chega à noite, ela se abre para receber o orvalho. Então são as sensações externas. Então nós começamos aqui a ter a faculdade de sentir, de captar, de registrar. Essa sensibilidade, pode deixar, essa sensibilidade vegetal aqui, ó. Essa sensibilidade ela é detectada por aparelhos, por eletrodos especiais. Você coloca na folha, você percebe que a planta tem alegria, medo, pavor. Se uma mente humana chega com sentimentos de amor, ela apresenta uma sensação. Se você chega com ódio, ela apresenta outra sensação. Então, começa a caminhar com isso. Estando prontos aí para dar o próximo passo, o princípio espiritual passa para o reino animal. No reino animal, aí ele soma todas essas experiências que ele teve no reino vegetal e no reino mineral e passa a experimentar outras coisas. Agora, vibrações já mais voltadas para o instinto, sexualidade, a convivência com os seus pares, né? Estruturas mais simples, começam lá naquelas plantas animais, né? Aquelas estruturas que não são nem planta nem animal, estão no meio do caminho, até chegar nos mamíferos. Aqui ele já começa a desenvolver uma energia pensante. É uma energia pensante, mas fragmentada. Quando a gente fala que o animal é irracional, ele tem uma energia, mas ele não consegue acumular esse pensamento. O animal ele faz as coisas por instinto. O instinto é uma forma de inteligência acumulada. Ele vai acumulando, mas ela é fragmentada. Ele não tem ainda o indivíduo totalmente definido. E é interessante a gente ver que ele já apresenta princípios de altruísmo. É a providência divina colocando. O animal irracional está pensando única e exclusivamente na sua evolução. Na evolução dele e na evolução da sua espécie, né? na reprodução. Mas nós vemos na natureza coisas como, por exemplo, alguns morcegos, que quando eles retornam para as suas cavernas e eles estão alimentados, às vezes eles regurgitam sangue para que o morcego do lado se alimente daquele sangue e venha a não morrer. Então isso é altruísmo. Não, isso é contrário à seleção natural. Isso é contrário à teoria de Darwin. Darwin, quando observa isso, cria o que ele chama de seleção parental. Seleção parental, o que é? Ele tirando do dele para dar para o outro. Vai fazer falta para ele, porque se ele não conseguir caçar durante dias depois, ele pode morrer. Mas ele está fazendo isso. Isso é altruísmo. Nós já estamos recebendo isso aí lá no reino animal. É a espiritualidade já nos preparando. Setinha para cima.
Isso. Aí nós chegamos no reino nominal. No reino nominal nós temos conquistas físicas ali, né? Primeiro, posição ereta. O homem fica ereto e começa a liberar as mãos para poder trabalhar. O crânio aumenta para quê? Para poder aumentar o tamanho do cérebro, para ele poder pensar, amplia o volume do cérebro. Então, o princípio espiritual, nesse momento, encontra uma tela já de manifestação melhorada, um instrumento melhorado para ele continuar a sua evolução. E ele passa a avaliar ali a consciência, os elementos externos. E aí começam as conquistas do espírito. Razão, raciocínio, livre-arbítrio, coisas que só o homem tem, só o ser humano tem. Só o espírito encarnado no ser humano tem. Essa orientação passa a ser de dentro para fora. Antes no animal ela era só de fora para dentro. A inteligência é o primeiro passo e depois ele começa a buscar responsabilidade, sensibilidade, sublimação das emoções, essas coisas todas. Certo? Então aqui nós fomos lá desde o mineral, vegetal, animais simples, animais mais complexos, mamíferos, onde nos mamíferos a gente já começa a ter resquícios de inteligência, altruísmo. Depois temos condição de encarnar já como homens. Encarnamos aí como homens em locais mais simples, menos desenvolvidos, e à medida que a gente vai evoluindo espiritualmente, a gente vai dando passos para chegar a buscar valores superiores, como responsabilidade, sensibilidade, sublimação das emoções. O animal, se ele está com fome, ele mata e come. O ser humano já está com fome, mas não está na hora de almoçar ainda. Então eu espero, daqui uma hora eu almoço. Hoje não deu tempo de eu almoçar. Quantos de nós às vezes falam, pô, não almocei hoje, já está na hora da janta. Animal não faz isso. Só não faz quando ele não encontra para comer. Mas se ele encontrar, ele come. Instinto puro. Nós não, nós sublimamos as emoções. Não é? Nós, às vezes, tenho vontade de fazer isso, mas não devo fazer. Eu não faço. É um animal racional. Tem vontade, ele vai e faz. Tem vontade de morder, ele vai e morde. O ser humano não. Tenho vontade de reatar com essa pessoa, mas não devo, porque ele é meu chefe. Então não faço isso. Né? Uma coisa inteligente, né? E assim ele vai buscando a sua evolução até chegar nos seres angélicos. E o que acontece? Todo esse processo de evolução, ele trouxe o entendimento de como nós evoluímos, e ele traz também para nós uma forma de nos melhorar enquanto espécie de maneira dirigida, que só o ser humano tem também. Como é isso? O ser humano vai se desenvolvendo, vai ficando inteligente e começa a criar formas de melhorar a sua existência, de melhorar a existência dos seus descendentes. Se a gente for ver lá, aqui já no século passado, em 44 descobre-se o DNA. 53 descobre a estrutura molecular, começa a biologia molecular. Meados de 60 descobre o código genético. 70, aperfeiçoamento da engenharia genética. 90 entra o projeto Genoma, que visa identificar a sequência de base de cada célula do ser humano. Então é o ser humano se entendendo como ser e preparando para poder fazer uma evolução diferente. O que é que isso nos dá? Isso nos dá reprodução assistida, fecundação in vitro, clonagem de animais, clonagem de seres humanos, geneterapia fetal, escolha de sexo pelos pais, plantações endemizadas, alimentos ativados com proteínas de outras espécies e alimentos transgênicos. Numa primeira instância a gente pode olhar e falar, nossa, isso é tudo porcaria, isso aí dá câncer, isso mata, não pode escolher sexo, não pode clonar, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. São os nossos preconceitos em ação. Né? Se nós formos olhar, nós temos que tomar cuidado. Nós somos espíritas, mas nós não precisamos ser travados. Nós temos que ter a mente aberta para entender as coisas à luz da doutrina espírita. Então vamos olhar a fertilização in vitro. Aí rapidamente a gente pode pensar assim, mas se a mulher não pode ter filho, ela não tem que procurar uma forma de fazer fertilização in vitro. É do karma dela. Ela fez alguma coisa na encarnação passada e ela não tem nada a ficar mexendo com isso não. Menos. Primeiro, porque ela passa por um processo grande de ansiedade na hora que ela vai buscar isso. Ela passa por muitos fracassos, porque quem não pode ter filho vai fazer um tratamento, fracassa muitas vezes, tem problema hormonal, tem uma série de problemas. E ela passa por muitos resgates. Quem falou que ela não pode ter uma assistência espiritual para poder ter filho? Olha, sim, ela fez as coisas, talvez tenha feito alguma coisa errada, que a trouxe biologicamente aqui sem condição de ter filho. Mas essas experiências todas, às vezes, deu condição a ela de conseguir ter filho. Não somos nós que decidimos com o nosso parâmetro. Quem decide é a assistência espiritual. Se ela tem merecimento, ela consegue. Se ela não tem, ela não consegue. Às vezes ela consegue, depois ela vê o que ela criou e ela fala, putz, não devia ter mexido. Né? Então, não vamos julgar as coisas
pela nossa régua. Vamos pensar primeiro. Descarte de embriões, que é o que acontece às vezes nisso aqui. É uma polêmica danada, né? O que acontece? Se a gente for analisar e ver a obra espírita, nós vamos encontrar algumas coisas interessantes. Esse espírito que ficou ali congelado, porque às vezes você faz o embrião e deixa ele congelado. Então tem uma discussão no meio espírita que fala, poxa, mas esse espírito está ali congelado, você está impedindo ele de evoluir, que não sei o quê. Ora, vamos avaliar um pouquinho mais. Será que esse espírito não se ofereceu voluntariamente para uma expiação? Será que esse espírito semi-morto que está ali congelado não foi transferido de um tormentoso sono lá para poder ter uma experiência de novo de alguma maneira e lá na frente conseguir um tipo de evolução diferente? Será que não é um espírito que durante suas existências terrenas fez tanto mal que ele é perseguido insistentemente e aí o plano espiritual tira ele e coloca ele escondido num desses elementos? Será? Nós temos que pensar assim, se não for, Deus não faz acontecer, gente. Certo? Se não for para ter aquilo, tudo tem uma razão. Tem vários métodos ali de sexagem de embrião. Tem vários métodos aqui, todos eles, ó, um 92% de chance, o outro 100%, mas muito aborto, o outro 85%. Então, não pode sexar embrião. O espírito é homem, eu boto ele aqui no corpo de mulher, vai virar o quê? É o que a gente pensa de chapa, não é? Vamos pensar de novo? Vamos pensar de novo? Olha aqui, ó. 92%, 100% com muito aborto, 85%. Se não for para ser, não vai ser não. Nós temos casos que a gente conhece, próximos a nós, em que a pessoa fez na melhor clínica do Brasil um tratamento, uma gravidez para ter um menino, e está a menina feliz e saudável com, sei lá, 11 anos hoje, 6 anos, 7 anos hoje. Fez todo o tratamento na melhor clínica do Brasil e nasceu menina, era para nascer menino. Novamente, a espiritualidade conduz. Né? Isso aqui, conflito, né? Tem que olhar a ética, a consciência, a intenção, não pode ser usado arbitrariamente, eu concordo. Né? Senão na China não nasceria nenhuma mulher, nasceria só homem. Né? Por outro lado, lá morre muita mulher, né? Eles deixam morrer na calçada, porque o filho homem é o que vai trabalhar e sustentar a família, é a cultura deles. Muitas meninas são mortas. Será que é melhor o quê? Nascer então só homem ou deixar morrer? Não dá para saber, né? Não dá para saber. Não estou dizendo que está certo ou está errado. Estou dizendo só que a gente tem que pensar. O Livro dos Espíritos coloca para nós lá, ó, nada ocorre sem a permissão de Deus. Nos animais, quando você pega lá o gado, por exemplo, a sexagem de animais, num gado holandês, por exemplo. Quem cria gado holandês quer fêmea, não quer macho. Quando nasce macho, mata. A sexagem de embrião, ela faz com que você já produza fêmea, só produz macho quando quer, e aí é macho selecionado, só produz fêmea. O que isso proporciona? Evita sacrifício de animal. Sacrifício de animais que poderão servir de evolução para espíritos que precisam passar para aquela fase. Então tudo tem um lado bom. Engenharia genética está em teste ainda, ela cura doença, transforma manipulações de seres. Né? Mas será que nós não precisamos para o nosso novo planeta de regeneração instrumentos melhores do que os nossos? Né? Então será que não seria isso uma preparação do próprio plano espiritual para que daqui a 200, 300 anos nós tenhamos seres humanos mais preparados para receber aqueles espíritos mais evoluídos? Talvez nossa cabeça tenha que ser maior. Então vamos trabalhar com engenharia genética e vamos fazer um cabeção. É feio para nós, mas os seres que vão encarnar aqui precisam ter inteligência, ter espaço para crescer. Né? Quem sabe? Lá no Livro dos Espíritos, nós vemos lá o que eles falam. Ó. A pergunta 692 diz o seguinte, ó. Mas geralmente... Não, deixa eu voltar aqui. Aqui, ó, pergunta 692. Kardec faz o seguinte, ó. Será contrário à lei da natureza o aperfeiçoamento das raças animais e vegetais pela ciência? Seria mais conforme a essa lei deixar que as coisas seguissem o curso normal? Olha como é que Kardec era danado. Aí eu vejo fazer essa pergunta aqui, se os caras começaram a descobrir isso e mexer 100 anos depois dele. Ele era danado, né? Mas aí o que os espíritos colocam para ele? Olha lá, ó, tudo se deve fazer para chegar à perfeição. E o próprio homem é um instrumento que Deus se serve para atingir seus fins. Sendo a perfeição a meta para que tende a natureza a favorecer a sua perfeição, é corresponder às vistas de Deus. Passa para mim, por favor, ainda na pergunta 692, item A, ele vai lá e cutuca na ferida, ó. Mas geralmente os esforços que o homem emprega para conseguir a melhoria das raças nascem de um sentimento pessoal,
e não o objetivam senão um acréscimo de seus gozos. Isso não lhe diminui o mérito? Aí os espíritos vêm e chapam ele. Ó. Que importa seja no seu merecimento? Desde que o progresso se realize, cabe-lhe tornar meritório pela intenção do seu trabalho. Demais, mediante a esse trabalho, ele exercita e desenvolve a inteligência, e sob esse aspecto é que maior proveito tira. A espiritualidade, Deus, não está nem aí com o porquê nós fazemos as coisas. Nós temos que fazer as coisas. É para o progresso, está destinado para isso. Se nós vamos fazer por orgulho, por egoísmo, por interesse próprio, que seja. Que seja. O importante é isso, é que o progresso se realize. Lembra lá do Darwin? Ele ficou embaçando 20 anos, a espiritualidade bota o Wallace na frente, você não vai fazer, outro faz. Não é? A gente vê às vezes e julga, vê lá um evangélico, um pastor evangélico que pega dinheiro, que explora os seus seguidores. Aí você olha e fala, está errado, ele está usando um dom de maneira errada. E daí? Quantas pessoas daqueles seguidores saíram da droga, saíram do álcool, organizaram suas famílias? E daí que ele é um instrumento ruim? A espiritualidade não encontrou outro melhor, vai ele mesmo, não tem tu, vai tu mesmo. É igual o meu caso, quando não acho ninguém para fazer palestra, me chama. Paciência, eu fico esperando a minha chance. Né? Então é o que acontece. Não interessa quem está fazendo. Né? Depois ele se acerta. Depois ele que vai se resolver lá com Deus. Né? Então, gente, a gente tem que entender que a supervisão do Mestre, ela é soberana. Nós temos que confiar nessa supervisão do Mestre Jesus. A ser espiritual também é constante. O Mestre está por cima de todos os planejamentos e a espiritualidade está nos dirigindo. Paulo já dizia, né? A espiritualidade está nos dirigindo. Os espíritos já nos disseram. São eles que nos dirigem. Né? Em geral, são eles que nos dirigem. E nós estamos a caminho de um mundo de regeneração. Muitas mudanças vão acontecer. Então vamos tirar a nossa cabeça de dentro dessa caixa, de achar que nós sabemos tudo, e dar abertura para poder entender e pensar em coisas um pouco mais amplas. E aí, nós encerramos. Eu agradeço a vocês. Obrigado.